Estamos aqui indo para Morretes, pegamos a Estrada da Graciosa e o plano era começar a gravar esse vídeo lá em Morretes mesmo, mas olha só a paisagem aqui que eu tô. Bonito demais, né? A gente deu uma pausa no meio do caminho, naquelas lanchonetes de estrada, mas eu não resisti com essa vista, eu falei, eu tenho que começar esse vídeo aqui para mostrar ao pessoal o encanto que é esse caminho até Morretes, né? Existem duas vias. Dessa vez nós viemos pela Estrada da Graciosa e fomos contemplados com essa vista que é só o começo, porque tem umas vistas lindíssimas para frente. Eu espero que a gente consiga filmar para vocês, porque tem a película do ônibus, mas nós vamos fazer um esforço, vamos tentar. Esse daqui é o micro-ônibus que está levando a gente para Morretes. Agora sim, nós estamos oficialmente aqui em Morretes. Um calor gigantesco, totalmente no contraste da nossa saída lá de Curitiba, que estava friozinho, estamos com jaqueta, mas agora já colocamos a jaqueta e tudo na mochila, né? Ela tava frio e nublado, agora a gente tá aqui, ó, mó solzão. E calor bastante. Mas é isso, ótimo para conhecer a cidade, a gente está bem animado. A vista ela é incrível já desde a chegada lá na rodoviária, né? Morretes tem esse nome porque fica cercado de morros. E esse aqui é um morro mais baixo, então ficou Morretes. É uma cidade bem tranquila e dá pra ver os morros assim de todos os lugares que você tiver. Aqui também é muito conhecido pelo barreado, que o barreado é muito famoso no Paraná, mas ele foi inventado aqui. E também é um dos grandes produtores de banana. Aqui do lado tem uma cidade chamada Antonina, que é onde até eles fabricam aquelas balas de banana que são populares no Brasil inteiro. Inclusive, uma coisa que você pode fazer é dormir aqui em Morretes e no dia seguinte ir para Antonina, que também é uma cidade turística, e aproveitar e visitar as fábricas das balas de banana. Deve ser um passeio muito bom. A gente, infelizmente, por conta do tempo, não vai conseguir ir em Antonina. Mas vale super a pena se você tiver mais tempo do que a gente ir para lá. Esse daqui é o principal rio de Morretes. É o rio que corta toda a cidade, extremamente famoso aqui em toda a região. E nos tempos coloniais de Morretes, era com este rio que se escoava a produção daqui da região, a produção agrícola, e também todo o ouro que era extraído aqui da região. Era uma região muito rica em ouro e através desse rio se escoava toda essa produção. Esse rio levava toda essa produção para Paranaguá, que já existia o porto naquela época, que hoje é o segundo porto mais importante do nosso país. Então, desde aquela época, Paranaguá já tinha sua importância no escoamento da produção brasileira. Uma outra curiosidade super interessante deste rio que eu descobri vindo aqui para Morretes, eu não sabia nem da existência de piratas de rio, mas é que este rio, por conta desse escoamento de ouro, atraía piratas para cá. Então você vê na arquitetura de Morretes, a gente vai tentar filmar para mostrar para vocês, você encontra paredes muito mais grossas e determinadas janelas bem pequenininhas. Para quê? Para criar uma resistência a esses ataques dos piratas, que era bem esporádico por conta do ouro aqui na região. Morretes é aquele tipo de cidade que parece saída de um livro antigo, mas com um charme que nunca envelhece, sabe? Aninhada entre montanhas verdes e cortada pelo rio, ela te convida a desacelerar, respirar fundo e simplesmente aproveitar. As ruas de paralelepípedo contam histórias, os casarões coloniais guardam segredos do passado e o famoso barreado. Esse dispensa apresentações. Cada esquina tem um detalhe que merece ser descoberto, seja uma bala de banana, uma feirinha de artesanato ou uma vista que faz a gente esquecer do tempo. Olha as balas de banana de Antonina. Eu tô pensando se eu vou pegar. Eu sei que é interior, mas é bem feira de interior. Tem até pano de prato. Pano de prato, chinelo, batata chips. Eu adoro feira de interior. Coisinha japonesa. As cachaças. Deixa eu mostrar as cachaças. As cachaças. Tá com preço bom, porque lá, quando a gente foi provar aquele licor de merda lá,
Eles estavam cobrando, acho que era R$ 70, não era? R$ 70 uma garrafa desse tamanho. Aqui tá 15. De merda foi lá em Curitiba, né? Só para contextualizar. Foi lá em Curitiba e é de baunilha, tá? Eu acho que eu vou pegar uma bala de banana. Vou pegar esse aqui pra gente dividir. Tá feliz? Tô feliz. É bom porque eu tô com fome, vai enganar um pouquinho. Bom, já é 11h56, já tá perto do almoço mesmo. O Rafa falou pra esperar 20 minutos que a gente vai almoçar. Tô contando. Ainda faltam 4. Tá gostoso. Quer banana? Tá sim. Obrigado, depois. Não, eu não gosto de banana. A Aline já tá comendo a sobremesa antes do almoço também. Mas é que eu tô com fome. Catarine tá aqui se denunciando e dizendo que queria dar um mergulho aqui no rio. Ai, adoro. Mas dá vontade mesmo, pena que a gente não veio preparado. Que eu acho que daria só se a gente fosse dormir aqui e tivesse trazido mais muda de roupa, mas a gente não trouxe nada, né? Mas dá vontade. Infelizmente a gente pensou até em dormir aqui na cidade, mas estava como a gente acabou tomando essa decisão muito em cima da hora, não fez parte do nosso planejamento ao vir aqui para o Paraná, a gente não conseguiu uma acomodação legal para dormir aqui. Então decidimos só fazer um bate-volta para não deixar de vir aqui para Morretes, né? Mas como sempre, Morretes nunca decepciona, né? Morretes sempre com um calor extremo. E aí realmente a gente olha para essa água do rio geladinha e dá vontade de dar um mergulho assim, sem hora para acabar. Dá vontade. Dá vontade de vir um dia só pra isso. Solzinho valente aqui em Morretes. A gente tem, sei lá, 1 hora aqui, eu já tô desidratado de tanto suar. Mas é uma cidade muito gostosa, vale a pena demais vir para cá. Bom, escolhemos nosso restaurante, optamos por esse que fica aqui com essa vista maravilhosa para a gente almoçar, essa vista aqui do rio. E já fizemos o nosso pedido, né? Vamos comer um barreado, prato típico aqui da região. Amor? E essa é a primeira vez que eu venho nesse restaurante. Eu também não conheço o barreado, vamos ver se eu vou aprovar. Eu já conheço, já tive o privilégio de vir aqui antes de Morretes, já conheci o restaurante também. Eu adoro aqui, adoro esse prato e eu tenho certeza que Catarine vai amar. A apresentação é a mais fantástica de todas e eu prometo que vou filmar para vocês na hora. A cobaia vai ser ela. Eu já fui cobaia no passado. Gostoso. É gostoso. Bem diferente. Eu achei que fosse meio parecido com a nossa carne louca paulista, mas é bem diferente. Não sei, é mais... Eu tenho a impressão de que puxa um pouco mais pro tomate, ou... Não sei, é bem diferente, não dá pra descrever. Mas é bom. O barreado é o sabor do Paraná em um prato. Carne cozida por horas em panela de barro até desmanchar, misturada com farinha de mandioca e servida com arroz e banana. Simples, rústico e irresistível. A receita perfeita para um dia sem pressa em Morretes. Catarine agora tá dando intervalo para o segundo tempo dela. Já enchi o buchinho. Tava bom ou não tava comigo? Tava bom, vale a pena, viu? A gente não falou o nome daqui. Se chama Madaloso. É um restaurante referência aqui de barreado na cidade. Tem vários estabelecimentos aqui que você pode encontrar com preços diversos. Mas eu considero que esse daqui tem a melhor experiência pela vista, pela fartura da comida e a qualidade. Porque, sinceramente, a comida aqui é de você ficar lambendo os dedos. E a gente pegou também um suquinho de abacaxi com hortelã na jarra ainda. Ah, é uma delícia.
Aqui em Morretes tem uma das principais rotas de trens turísticos do mundo. É aqui na Serra do Mar que tem aquela famosa rota de trem que geralmente a gente encontra nas redes sociais, né? Esse trem que sai de Curitiba até aqui na cidade. E à medida que a gente vai caminhando por aqui, a gente sempre vai escutando o barulho do trem, né? Aqui parece ser uma cidade muito tranquila e muito gostosa para se viver. A gente passou por uma rua aqui, tem muito restaurante, então não, não falta opção de lugar para almoçar. E ela é bem organizada, assim, dá pra ver que tá preparada para receber bastante turismo. A gente foi em um restaurante que tinha até senha, então eles são muito bem organizados, a cidade é bem estruturada. Todo mundo tira uns minutos do dia para poder dar um pulo lá no laguinho e deixar a gente no rio. No rio. E deixar a gente com vontade, né? Olha que legal esse restaurante que a gente encontrou aqui na beira do rio. Também é muito bom, hein? Tomar uma cervejinha, almoçar, jantar, uma vista dessa. A vida presta, né? Já pensou morar numa casa dessa e ter esse rio como paisagem? Olha só. E aí fora isso, como sempre, essa beleza da araucária, né? Símbolo do estado do Paraná. Nós estávamos andando aqui e aí a gente viu essa igrejinha que é uma gracinha, é a da Nossa Senhora do Porto, e agora a gente vai dar uma olhadinha assim como que é lá dentro. Mas assim, a gente reparou pelo lado de fora que ela tá muito bem preservada, tá pintadinha, tá uma graça. Não tem nenhuma marca assim de tempo, nada. Eles cuidam muito bem das coisas aqui. Bom, vamos lá. Essa daqui é a vista da igreja, né? A igreja fica num ponto um pouco mais alto aqui no centro histórico. Agora eu vou mostrar para vocês, olha só que as belezas naturais de Morretes, né? Olha só que imagem incrível. Aí a gente vai caminhando aqui um pouquinho. Tudo isso aqui que vocês estão vendo agora é o centro histórico, né? Parte do centro histórico de Morretes. Dá pra gente ir acompanhando aqui, fica ao redor da igreja. Morretes não é só charme e história, é também berço de uma das tradições mais brasileiras que existem, a cachaça. Foi aqui que surgiu o primeiro alambique do Paraná, dando início a uma cultura que atravessa gerações. Imagina só, séculos atrás, entre montanhas e um som do rio, mestres alambiqueiros já transformavam a cana em ouro líquido. Hoje, a tradição continua viva, com destilarias que mantêm o processo artesanal e convidam a gente a degustar um gole da história. Suave, aromático e cheio de identidade, porque em Morretes, cada detalhe tem sabor e a cachaça é só mais um brinde a essa cidade incrível. Eu tava conversando com o Rafa sobre as casinhas daqui, que elas são muito coloridas. Não é só parede branca, aquele amarelo clarinho, tudo. Não, tem roxo, tem verde, tem amarelo bem forte. Então, e ele estava apontando que aqui, há uns bons anos atrás, não era assim. Era tudo assim, monocromático. E aí eles decidiram pintar para poder atrair mais os turistas e chamar mais atenção, né? E realmente funcionou, ficou uma graça. E ficou mais diferenciada, assim, a cidade. Aí a cidade também passa a ser conhecida pelas casinhas coloridas. Isso, na verdade, é uma coisa que acontece em vários lugares que tem casarões desse tipo, né? O mesmo aconteceu no Pelourinho, no início dos anos 2000, lá pelo governo de ACM. Também era a mesma coisa, o Pelourinho não era colorido e passou a ser colorido com uma repaginação do espaço para atrair turistas. Isso, no caso do Pelourinho, envolve muito debate histórico sobre isso, porque era uma região de punição de pessoas escravizadas, né? Então se fala sobre não ter preservado
totalmente a história do local, mas enfim, não é o caso aqui de Morretes e, sem dúvida nenhuma, esses casarões coloridos, eles são muito atraentes para os nossos olhos, né? São bonitos e instagramáveis também. Bom, a gente estava lá do outro lado, nesse estante. Vocês acompanharam as imagens daqui, agora a gente está vendo do outro lado. A gente vai encontrar nosso casal de amigos. Vamos descansar um pouco aqui na sombra também. Gente, tá muito calor. Você que vem para Morretes, venha preparado para o calor, venha com roupas frescas, tênis confortável, porque você vai andar muito aqui. E aqui, essa é a segunda vez que eu venho e é muito calor, muito calor. Não é por acaso que existe o apelido de Morretes, que é Morretes de calor, né? Olha o arco-íris. Tá geladinha a água? Tá sim, tá geladinha e tem peixinho. E aí, amor? Nada. Tem mais um amigo. É fêmea. É fêmea. E aí, amor? E aí, amor? Oi. Como que tá a água? É molhada. Olha, que bom. Olha só a água. Nenhuma sujeira, ó. O Rafa foi se aventurar, ó. Não façam isso em casa. Em casa não tem rio? O acesso aqui para Morretes é um dos mais antigos do Brasil. A Estrada da Graciosa, uma das principais vias de acesso entre Curitiba e Morretes, tem uma parte que ainda é de paralelepípedo. Dizem os nativos da região que no passado esse trecho de paralelepípedo era muito maior. Ainda é um trecho bastante considerável e esse trecho de paralelepípedo ele foi mantido por um contexto histórico muito importante. Essa foi uma das primeiras vias que os colonizadores utilizavam para chegar até Morretes. Então isso foi preservado como um contexto histórico da época para que as pessoas pudessem ver e entender um pouco mais da sua história. Aqui em Morretes, como vocês podem ver, por todos os lados tem muitas feirinhas, né? E aí é feirinha de tudo, feirinha com cachaça, feirinha com cerveja, feirinha com artesanatos, lembrancinhas, enfim. Há muita coisa para você ver para aqueles que são apaixonados por feirinhas, principalmente as mulheres, tem muita coisa para você ver por aqui de artesanato. Agora nós estamos indo num ponto que descobrimos aqui que vende cerveja artesanal de altíssima qualidade. E vamos experimentar agora uma cerveja de framboesa. Você já viu uma cerveja de framboesa? Porque eu não. É a primeira vez. O Maurício é produtor aqui de cerveja. E aí, Maurício? Já tinha visto cerveja de framboesa antes? Com essa qualidade e com esse sabor, não. E além disso, tem uma IPA honesta, bem equilibrada e com primazia do lúpulo, sem ser algo muito intenso, algo que tenta enganar o consumidor. Vai valer a pena. Vamos lá conferir. Vamos lá conferir se é essa qualidade toda mesmo. Já era, Rafa. Infelizmente chegamos aqui, ó, não tem mais a cerveja de framboesa. Eu vou ficar na vontade. Não tem mais. Tem um gole ainda, hein? Ela é rosinha, né? Dá pra gente ver aqui, ó. Eu tinha bebido uma quantidade antes pra só experimentar, né? Aí eu agora vim pra comprar, mas infelizmente já acabou, o sucesso que é. Mas dá pra ter uma noçãozinha de como ela é pro pessoal que ainda não conhece. Olha, toda rosinha, característica da fruta, né? Então vamos de IPA, que também é de alta qualidade, né?
Você lembra que eu falei para vocês sobre a grossura das paredes aqui por conta dos ataques piratas que aconteciam aqui em Morretes? Olha só para a grossura dessa parede. Essa daqui é a grossura da parede, olha, um palmo praticamente meu, considerando que um palmo meu é bem grande. Aqui é um palmo só na parte da metade de fora, porque a porta está fechada, mas a outra metade do outro lado. Isso é só para vocês terem noção da grossura que é a parede aqui em Morretes da maior parte dos casarões. Isso tudo por conta dos ataques piratas que aconteciam por aqui, então para aumentar a fortaleza, digamos assim, né, da região. Tudo bem que essa casa aqui não tem as janelas pequenas que eu mencionei, mas tem essa grossura da parede que eu falei para vocês. Encontramos aqui o pessoal que é proprietário dessa casa e vai falar pra gente aqui uma curiosidade bem interessante daqui. Essa nossa casa aqui, né, ela recebeu Dom Pedro II em 1880, quando foi estreada a ferrovia ligando Curitiba a Morretes Paranaguá. Quando ele veio para cá, ele fez o passeio de trem, né, e uma das coisas que ele deixou pra gente quando veio, aqui no aquele totemzinho, onde tem lá a igreja, ele trouxe aquele sino. Antigamente ele era usado lá em cima, né? Ele acabou caindo, abriu uma rachadura, né? Não foi mais utilizado, mas está num totem. E aquelas palmeiras gigantes, né? Tem uma delas lá na frente. Lá são as palmeiras imperiais, foi ele que implantou. Essa é um pouquinho da história que tem da casa e da cidade. Acabamos ali conversando com o rapaz e aprendemos, nossa, uma série de coisas aqui sobre Morretes, cara. Muito interessante, eu acho muito legal durante a viagem. Por isso que a gente defende aqui muito no Próxima Parada, uma viagem, um slow travel, né? Uma viagem mais devagar, para você poder interagir com a cidade, com os locais, a cultura local e não ficar só meramente nos pontos turísticos. Aqui, por exemplo, nessa rua que nós estamos visitando, vocês podem ver aqui no fundo da imagem, é uma rua que fica ao lado do rio. Essa rua, ele estava contando que no passado, antes de alguns investimentos do governo do estado em infraestrutura aqui no local, essa rua conseguia encher de tal maneira nas enchentes do rio que batia na canela, até mesmo no joelho das pessoas aqui, para vocês terem noção. Hoje a gente já vê que o rio está num nível mais baixo graças a esse investimento em infraestrutura, mas são coisas que a gente só consegue realmente aprender estando aqui. São coisas que a gente aprende na tradição oral, é a cultura viva. Isso é muito legal, cara. Tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo na medida com que a gente vai viajando, a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente conversando ali pôde conhecer a dona da casa que estava chegando da rua. E aí estava contando, falando que, né, estava falando um pouco da casa dela, que a gente estava apreciando a beleza da casa dela. Uma casa construída em 1840, gente. É uma preciosidade. É uma casa que superou tantos eventos mundiais, né? Séculos, até chegar aqui e a gente poder apreciar uma casa tão bem cuidada. Então, é isso. O Slow Travel ele permite isso, gente. Muito mais do que conhecer pontos turísticos, é conhecer a cultura, é conhecer realmente a cidade, o estado, aquela região. Uma coisa que a gente percebeu, não só daqui, mas também de outras cidades de interior que a gente visitou, que tem muito, assim, essa tradição oral, passada pelos mais velhos, para os mais jovens, mas também tem muito o orgulho das pessoas que moram, que residem nesses lugares. Então, eles valorizam muito a paz que eles têm, eles valorizam muito o ambiente em volta, eles cuidam. Então, por exemplo, esse rapaz que a gente estava conversando, ele viu um papelzinho no chão. Aí ele foi e pegou para jogar fora, sabe? Eles têm um cuidado com isso. E ele explicou que realmente eles não aprendem nada assim da cidade nas escolas. Então, valorizem também a cultura oral. A gente descobriu que aqui no fim de maio, início de junho, pode variar um pouco essa data, né? Eles fazem uma feira, como é que ele falou? Uma feira de agricultura. Feira de agricultura. E parece que enche assim a cidade inteira e que é muito gostoso, que tem muita coisa para fazer, que tem show, que tem barraquinhas e muita coisa para comer. Então quem quiser vir, pode vir. Uma coisa assim que eu acrescentaria, eu acho que Morretes, primeiro de tudo, eu acho que Morretes é uma cidade extremamente
estruturada para receber o turismo. Eu acho até que tem cidades que estão aí no hype do turismo brasileiro que são menos estruturadas do que Morretes. Morretes é uma cidade linda, muito estruturada, com um povo extremamente simpático e acolhedor. Mas fica uma sugestão, que eu acho que o Rio, ele é bem explorado pelos restaurantes, com decks maravilhosos, é um espaço maravilhoso para os banhistas, porque a qualidade do rio é incrível. Apesar de ser um rio que corta a cidade, é um rio limpo, gente. Limpo, limpo, limpo. Eu mostrei na imagem para vocês. Um rio extremamente limpo. E eu acho que o que falta aqui em Morretes para aperfeiçoar o que já é maravilhoso é o esporte radical. Acho que uma tirolesa aqui ia ser fantástico. Acho que Um caiaque. um caiaque ia ser muito bom. Enfim, para o pessoal, né, que é dessa área aí de agências de turismo de esportes radicais, fica a minha sugestão aqui em Morretes. É um lugar que merece a atenção do esporte radical, porque é uma cidade super estruturada para o turismo e que tem um rio maravilhoso e limpo. Limpo, porque hoje em dia ter um rio limpo é uma coisa de se valorizar aqui no Brasil, né? Sim. Brotas é uma cidade que explora bastante o rio e eu acho que essa cidade poderia se inspirar em Brotas para poder ver esses passeios turísticos que poderia fazer. Eu sei que aqui tem muitas cachoeiras, tem muitas trilhas, tem muita coisa mais para o interior da cidade que até os moradores desconhecem, assim, tem muita oportunidade para poder valorizar mais ainda a cidade. Isso. Brotas, para quem não conhece, é uma cidade do interior de São Paulo, inclusive tem vídeo da gente sobre Brotas, a gente esteve lá no ano passado, eu vou deixar o card aqui em cima na tela para que vocês possam conferir os nossos vídeos por lá. E claro, se divertir, você que gosta de esporte radical, tem muita coisa legal lá em Brotas para você conhecer e experimentar. Sem dúvida nenhuma, é uma opção que você vai gostar para ser a sua próxima parada. Olha a diferença, o tamanho de Catarina, tudo bem que ela não é alta, mas olha a diferença de Catarina para essa palmeira. Palmeira imperial, é doada por Dom Pedro II. Morretes é uma cidade muito conhecida aqui no Paraná, principalmente pela sua proximidade com Curitiba, né? Existem muitas pessoas que vêm aqui, assim como nós, para fazer um bate-volta. Vem de manhã cedinho, volta à noite. E aí vocês podem ter aquela dúvida, será que vale a pena dormir em Morretes, simplesmente fazer um bate-volta? O que é melhor? Bom, isso claro que depende do orçamento da pessoa, depende do tempo que a pessoa tem. A gente optou por fazer um bate-volta pelo motivo de que, como deixamos muito em cima da hora, né, foi uma decisão não planejada vir para Morretes, a gente não encontrou hospedagem aqui uma hospedagem legal para a gente dormir aqui e ficar essa noite. Então optamos por um bate-volta. Saímos de manhã cedo de Curitiba, na verdade saímos na rodoviária 9 da manhã e vamos retornar às 9 da noite, saindo daqui de Morretes, vamos sair às 9 da noite. Morretes é uma cidade que você pode fazer um bate-volta? Sim, é possível você conhecer a cidade num bate-volta. Porque, claro, assim como muitas outras cidades, é uma cidade pequena. Mas, se você realmente quer viver o máximo que Morretes pode lhe proporcionar, aí a gente recomenda você tentar vir pelo menos para passar um fim de semana, sabe? Porque Morretes tem diversas experiências que vão necessitar com que você fique aqui um pouquinho. Sejam as cachoeiras, seja tomar um banho de rio que precisa de uma comodidade de um quarto para tomar banho depois. Enfim, algumas coisas que elas realmente precisam que você leve mais tempo aqui. Existem muitas coisas, trilhas, alguns esportes que você pode fazer por aqui que vai necessitar com que você passe pelo menos uma noite aqui em Morretes. Recomendo que 3 a 4 dias é o suficiente para você explorar tudo que a cidade tem para oferecer. Mas tudo mesmo, assim, vivendo intensamente cada segundo aqui em Morretes. E recomendo também que você, podendo, tempo, dinheiro, estique um pouquinho mais para Antonina. Antonina é uma outra cidade histórica aqui no estado do Paraná, com uma fábrica de balas de banana, uma outra cidade turística com forte produção agrícola em banana, assim como a região de Morretes, e por isso aquela bala que é conhecida nacionalmente, aquela bala que você compra de banana, eu não gosto muito de banana, honestamente falando,
Mas para quem gosta de banana, já conhece essa balinha que é tão famosa quanto a bala de café? Ela é produzida aqui em Antonina e você pode fazer uma tour incrível na fábrica, fazer degustação. Enfim, tem uma outra percepção desde a produção até a fabricação dessas balas. Essa balinha aqui. Então eu recomendo muito que você faça isso. Se você separar isso, cara, para conhecer o interior do Paraná, você vai se apaixonar, porque é um estado maravilhoso. É muito bom viajar para fora do Brasil? É. A gente faz isso? Faz. E vamos fazer ao longo do ano outras viagens também. Mas viajar dentro do Brasil também é maravilhoso, conhecer a nossa própria história, conhecer a nossa própria cultura e perceber a riqueza e a diversidade que tem a cultura brasileira, porque você olha para Curitiba, olha para Morretes, olha para Foz do Iguaçu, olha para Ilha do Mel, cara, é uma cultura totalmente diferente, isso tudo dentro de um estado. Eu confesso que eu sou suspeito a falar, porque eu amo o estado do Paraná. Eu não sou paranaense, mas sou um paranaense de coração, porque eu amo muito aqui esse estado. E recomendo a você. O Sul não é só o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é maravilhoso, mas tem Santa Catarina, tem o estado do Paraná e esses estados também não se resumem às suas capitais. Gente, venha conhecer Morretes. Se você vai em Curitiba, aproveita, faz uma esticada aqui em Morretes, porque você não vai se arrepender. Depois volta aqui nos comentários para poder deixar sua opinião da sua experiência aqui em Morretes. Uma coisa que me faz gostar muito de visitar cidades de interior, de ficar um pouco mais nas cidades, é realmente essa calmaria. Então, mesmo de dia, a gente consegue ouvir muitos insetos, muitos passarinhos. Então, tem uma riqueza que a gente não encontra na cidade. É um lugar para você fazer meio que um detox de tudo. Então, baixar a bola, respirar um ar mais puro, nadar no rio, conversar com as pessoas ou não fazer nada, ficar sentado na praça, que é uma coisa que a gente não consegue fazer em São Paulo, por exemplo, porque em São Paulo a gente está sempre atrasado, mesmo sem compromisso, sempre com aquele andar paulista de andar rápido. E aqui dá para andar com calma. Dá para andar, parar um pouquinho, olhar a árvore. Então é para relaxar mesmo. Encontramos agora um casal ali que parou a gente para poder falar com a gente. A gente achou muito legal essa interação das pessoas, né? Quando vê a gente filmando nas ruas e tal. Porque acho que o propósito de tudo isso aqui é esse. É você conectar as pessoas que gostam de viajar, que gostam de outras culturas, né? Então, o propósito da existência do Próxima Parada é esse. Não é particular meu, não é particular de Catarine, é conectar as pessoas que são apaixonadas por viagens, apaixonadas por cultura e construir essa comunidade. Então a gente gosta muito quando as pessoas param, vêm trocar uma ideia com a gente, vêm falar com a gente. Isso é muito legal, gente. Eu queria incentivar vocês a isso, porque esse é o propósito de tudo isso aqui. O propósito de tudo isso é a gente construir essa comunidade de apaixonados por viagens, apaixonados por cultura e não por isso que nossa comunidade tem um nome que são os Paralovers. E quando a gente fala que Morretes é uma cidade muito preparada para receber o turista, a gente está falando disso aqui, ó. Em pleno rio, a gente encontra vários salva-vidas por aqui. E a gente vê ao mesmo tempo a tranquilidade da família que deixa ali perto crianças, enquanto os pais geralmente estão aqui tomando banho. A gente vê muitos banhistas por aqui. Olha que a gente está no fim do dia já são 5h40 da tarde. Então é isso, eu não me recordo de nenhum momento ter visto salva-vidas em rio. Então essa é uma das provas que a gente fala. Quando a gente fala, Morretes é uma cidade muito estruturada para receber turista, é verdade. E é todo tipo de turista, não importa a sua idade, não importa se você veio com sua família, com criança. Morretes está pronta para receber você. E é um prazer para mim falar isso, porque a gente às vezes cobra quando a cidade precisa de melhorias. E é muito lindo poder ver cidades tão estruturadas como Morretes para receber o turismo e também uma cidade que valoriza a sua história. Uma coisa que me gusta muito, me gusta muitíssimo de cidades de interior é o ar, de você poder respirar. E isso é visível. Bem ali no fundo do céu, a gente consegue ver o quê? O céu. Parece assim, tipo, nossa, como assim tá vendo o céu? Mas a gente só tá vendo o céu. Porque em São Paulo a gente vê uma camada grossa de poluição, um negócio cinza, que parece que é nuvem, mas não é poluição. Aqui a gente só vê o céu.
Maravilhoso, venham. Aqui é um lugar fora da curva, porque um lugar que vende açaí não é roxo. Olha só. Verdade, né? Primeira vez que eu vejo isso, apesar que tem sorvete também. Então tudo bem, tá perdoado. Embora para quem é fã de The Big Bang Theory, assim como eu, tem aquela cisma da teoria do Sheldon, né? A teoria do Sheldon é que um lugar ele não pode ser bom no que ele faz se ele fizer mais de uma coisa. Então, assim, hamburgueria, pizzaria. Então, ele ou é, na melhor das hipóteses, ou ele é bom em hambúrguer e é ruim em pizza e vice-versa, ou às vezes ele é ruim em tudo, né? Mas bom em fazer hambúrguer e pizza não dá. Mas é segmento parecido, vai. Vale. É difícil enquadrar a Catarina, porque a diferença de altura é grande, como vocês podem ver, né? Reza a lenda aqui em Morretes que se você entrar no restaurante, você tropeça e cai numa sorveteria. Isso é muito por conta da quantidade de restaurantes e sorveterias que tem aqui. E realmente tem muito restaurante. Aqui é basicamente restaurante, coisas de artesanato, lojas de roupa e sorveteria. É isso, tudo que uma cidade interior precisa. Uma coisa que a gente reparou também é que boa parte dos moradores tem bicicletas. E aí, quando eles entram numa loja, eles só deixam a bicicleta aqui na frente. Às vezes eles encostam na parede, mas ó, sem nenhuma trava. E assim, na cidade inteira. Para vocês verem a tranquilidade que é essa cidade. Não é maravilhosa? Olha que casa maravilhosa. São vários casarões assim em Morretes. Agora vem só uma outra curiosidade. Duas bicicletas simplesmente soltas assim, ó. Disse isso aqui não é uma demonstração clara de segurança pública. Privilégio, como diz Catarine. Fala a verdade, isso são coisas que você só encontra no interior, velho. Coreto. Qual foi a última vez que você viu um coreto na sua cidade ou na sua viagem? Isso são coisas que você só encontra no interior. Gente, olha a bilheteria. Isso aqui é muito bilheteria assim de filme dos Estados Unidos na década de 70, 80, né? Olha isso. Igualzinho. Tá se sentindo voltando no tempo, é? Sim. Cara, isso aqui é muito old school. Seria muito legal se eles restaurassem e mantivessem essa estrutura. Ia chamar bastante atenção. A gente reparou que aqui as casinhas, elas, mesmo não sendo comércio, elas são pintadas de maneira bem colorida. Nossa, acho que a cidade fica um charme. Eu acho que fica melhor do que os tons neutros de cidades grandes como São Paulo. Ó, uma casa rosa. Quando eu era criança eu queria ter uma casa rosa. Aqui isso pode ser um sonho que pode se tornar realidade. Mas é curioso isso porque onde foi que será que a gente se perdeu nas cores, né? Os carros, hoje em dia é tudo da mesma cor, aquelas cores prata, preta, essas cores neutras, né? A gente não tem mais nada colorido, nem casas, nem carros. Onde será que a gente se perdeu nessa história, né? E é complicado isso, porque às vezes você até quer ter um carro de outra cor, uma casa de outra cor. Aí, ou, sei lá, no prédio não tem como, né? Porque o condomínio não deixa. Mas aí você vai comprar um carro, aí pra você comprar com outra cor, o carro zero é muito mais caro. Aí não vale a pena, né? Mas... Também tem esse fator econômico, né? É. O carro prata é muito mais barato do que um carro azul. Pode pisar sim, o pessoal tá pisando então aqui. vamos lá. Vamos seguir o passeio. Aí a gente tá... É que agora fechou, né? Mas uma loja com... linha, que vende linha. Isso é muito coisa de interior, mas agora tá voltando muito, né? Essa coisa do crochê. Eu adoro crochê. Então, essas lojinhas estão voltando. Tem os crochê, tem os hobbies de idosos. É, eu gosto de pintar. É isso, tudo que é manual assim, eu adoro. Toco ukulele. Não bem, mas toco. Não precisa tocar bem para tocar, né? Nem precisa ser bom para ter um hobby. Exatamente. Se precisar ser bom, aí eu tô lascada. Mas essas lojas eu tô vendo que estão voltando a aparecer até nas cidades. E é engraçado porque agora, como tá muito forte essa moda do crochê, você vê as pessoas entrando assim sem sacola e sai com um monte de sacola. Porque é sempre assim, ai, dessa cor eu não tenho. Eu já fiz isso.
Não mergulho, mas eu já fiz isso. Eu tô me sentindo os Beatles agora atravessando a rua no semáforo, na faixa. E aí aparecendo assim a faixa e a pessoa atravessando, sabe? Eu sempre tenho imagem daquelas capas do Beatles. Agora só falta eu ser famosa e começar a cantar. Não vou fazer isso. A parte da fama não importa muito, é a parte do dinheiro que importa mais. É. Inclusive o Rafa hoje tá com a camiseta dos Beatles. É verdade. Espera que eu vou mostrar pro pessoal. Curiosamente, hoje eu tô com a camisa dos Beatles, olha. Eu nem tinha me dado conta. Quem percebeu foi a Catarina. Só assim pra aparecer no vídeo. É verdade. Olha só, gente, a diferença de altura. É por isso que vocês veem a Catarina Sozinha. num quadro sozinha e eu num quadro sozinho. Não é porque a gente não quer gravar um com o outro. É só simplesmente Ó, vou subir uma aqui. diferença considerável de altura, olha. Eu subi aqui no degrauzinho. Como é pra você, uma pessoa paulistana da Gema, ver pertence das pessoas assim nas ruas, na tranquilidade de que ninguém vai roubar? Porque não tem trava, não tem nada. Sabe como é, né, meu? É estranho. É bem esquisito mesmo. Não é o do comum, porque lá em São Paulo, às vezes, acorrentado no poste, é capaz de eles levarem o poste e a bicicleta. Eu tô rindo, mas é verdade. Então, cara, é maravilhoso. Eu tô com o celular no bolso, tenho medo de ficar com o celular no bolso em São Paulo, que eu tô assim, ó, plena, pleníssima. Dá uma paz interior. E aí, como é que tá sendo o passeio aqui em Morretes? Tá bom. Tá bom? Tô gostando. Queria ter entrado no Rio, mas né? Não rolou hoje, não. Mas tá bom. E você, amor? Eu tô curtindo. É uma cidade super tranquila. Eu acho que eu ficaria um pouco entediada se eu morasse aqui, mas depois de um tempo eu ficaria assim numa paz absoluta, já entraria no estado de Nirvana. Todo dia mergulhar no rio. Você vai ter que comprar outro sapato, Rafa? Vou ter que comprar outros sapatos. A gente andou tanto que gastou a sola toda desse. Meu Deus! E aí, amor? Como Oi, tá lá. o passeio? Rapaz, cansativo, viu? Eu já gastei a sola do meu sapato toda. Quando chegar em São Paulo, vou ter que comprar outro sapato desse jeito. O que você achou da cidade? Cara, Morretes é uma cidade muito boa. Essa já é a minha segunda passagem aqui, né? Eu sinto que nada mudou entre esse período de 2 anos pra cá. Nada mudou. O que não significa necessariamente que é ruim, porque é uma cidade muito boa, é uma cidade bem estruturada, um povo muito acolhedor, as coisas aqui são muito bonitas. O rio continua lindo e continua limpo, mas o calor também não dá trégua, né? E é isso, o nosso passeio a gente vai encerrando por aqui, gente. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima parada. Tchau, tchau!